Bom dia, pessoal. Vamos começar a nossa aula, certo? Vamos abrir os livros para que nós possamos começar a nossa aula. Poxa vida, toda vida acontece isso. O livro está aberto. Quando eu começo a aula, o livro fecha. Ai, ai, que bênção. Só um minutinho, viu, gente? Deixa eu terminar de abrir aqui o livro. Pronto, gente, vamos abrir o livro na página 7, ok? Abram o livro na página 7, que é de onde nós vamos continuar nossa aula hoje, tá bom? Fechar aqui o chat. A aula está sendo gravada. Bom, na aula passada nós começamos a estudar sobre as diferentes independências que aconteceram na América. E para que a gente possa entender as diferenças, nós estamos estudando, em primeiro lugar, o processo de formação das colônias dos Estados Unidos e do Canadá, gente, é do mesmo jeito. A gente vai falar do caso dos Estados Unidos, mas entendam que a do Canadá é exatamente do mesmo jeito, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar. Nós vimos na aula passada que as colônias americanas lá dos Estados Unidos, elas tiveram uma exploração diferente, uma colonização diferente da nossa. Vamos usar sempre o caso do Brasil. Então, como assim, professor? Não entendi. As colônias da América do Norte, Estados Unidos e França, elas não tinham o objetivo de exploração. Pelo contrário, as pessoas que foram para esse lugar foram para viver nesse lugar. Então foram grandes grupos de pessoas que foram enviados para a região dos Estados Unidos e grandes grupos de pessoas que foram enviados para a região do Canadá. Dos Estados Unidos, predominantemente ingleses, e do Canadá, predominantemente franceses. Certo? E outra coisa, gente, uma coisa também bem interessante que vocês tinham que lembrar. Nesse período, tem que se lembrar que Inglaterra e França são inimigos. Certo? Quando foi o ano passado, vocês devem ter lembrado que vocês estudaram um período que ficou conhecido como a Guerra dos 100 Anos. Certo? E essa Guerra dos 100 Anos, ela é um período em que Inglaterra e França estão em guerra declarada. Não é que aconteceu batalhas durante 100 anos consecutivos, mas sim que é um período em que Estados Unidos, ou Inglaterra e França são inimigos, estão com guerra declarada e etc. Então, na Europa, um não é amigo do outro. Essa rivalidade, gente, com o passar dos anos, ela vai ser transferida para o continente americano. E aí vão entrar em guerra a colônia britânica, que vive na América, e a colônia francesa, que vive na América. Certo? Isso vai ser um fator determinante para as grandes mudanças que vão acontecer na colônia americana. Que nós vimos até então, podia comercializar com quem quisesse,
tinha mão de obra liberal, né? As pessoas trabalhavam e ganhavam, e conseguiam dessa forma, né, desenvolver as colônias. Então vamos começar. Então vamos começar a entender as mudanças nas relações entre a Inglaterra e as 13 colônias. Eu falando com a máscara, tá atrapalhando? Vocês estão conseguindo entender? Antes de começar, deixa eu perguntar isso a vocês. Estão conseguindo entender? Como é que tá isso aí? Ah, dá pra entender. Certo, dá para entender, né? Tá, então vamos lá. Então vamos começar a leitura. Eu estou com tanta saudade de Gislaine que eu vou pedir para ela começar. Gislaine, por favor, comece aí. Depois Messias, viu? Tá bom. A participação inglesa em uma parte significativa das guerras que ocorreram no século XVIII resultou no aumento das despesas militares. Pode continuar até o fim do parágrafo. A Guerra dos Sete Anos, de 1756 a 1763, é um exemplo. A disputa territorial entre a Inglaterra e a França era o reflexo das lutas pelo poder entre os dois estados. A necessidade de união das colônias contra as investidas francesas contribuiu para a criação de um sentimento de unidade contra o inimigo comum. Messias. Em 1763, a derrota dos franceses foi selada com a assinatura do Tratado de Paris, que terminou a entrega do território do Caribe, do Canadá e a região da Florinda para os ingleses. Muito bom, gente. Vejam bem o que acontece. Até esse período, não existia uma unidade, uma relação mais próxima entre as colônias norte-americanas e a Inglaterra. Aí o que aconteceu? Por que mudou? Porque durante essa guerra, que é chamada de Guerra de 7 Anos, os franceses estavam vencendo de lavada. Estavam ganhando facilmente dos nativos americanos que viviam nas 13 colônias dos Estados Unidos. E aí, esse sentimento fez com que a colônia americana se unisse aos ingleses, para aí sim os dois juntos lutarem contra os franceses no continente americano, que ocasionou com a derrota dos franceses. Os franceses perderam. Foi assinado um tratado chamado de Tratado de Paris, que foi o tratado de rendição dos franceses, e os franceses tiveram que doar algumas áreas que pertenciam a eles, franceses, para os ingleses, para as 13 colônias. Por exemplo, o território que pertencia ao Caribe, o conjunto de ilhas que é o Caribe, teve que entregar para os ingleses. O território que fazia parte do Canadá teve que entregar também. O território que é a Flórida também teve que entregar para os ingleses. E teve que viver dentro de um território que agora iria pertencer também à colônia inglesa. É tanto, gente, que o Canadá é um país, oficialmente, é o único país no mundo que oficialmente você tem dois idiomas como idiomas oficiais. Todo país, gente, só tem um idioma oficial. Os Estados Unidos o inglês, o Brasil o português e assim sucessivamente. Ah, professor, mas as pessoas que vivem em outros países falam mais de um idioma. Sim, podem falar os dialetos nativos, mas não é o idioma oficial do país. O idioma oficial do país é um sempre, só um. Mas no Canadá são dois. Lá no Canadá, oficialmente se fala inglês e francês. Por quê? Francês porque a região era de domínio francês. Os dois maiores estados do Canadá são formados por uma população francesa, descendente de francês. Então se fala francês. E o restante, gente, fala-se inglês.
Então, até hoje existe no Canadá uma disputa, uma guerra política querendo uma separação. Esses que falam francês querem formar um novo país só com esses dois estados, as duas províncias, como são chamados, né? Então tem muita disputa lá. E aqui agora, abaixo, né? Nós vemos o mapa, como ficou depois dessas guerras de 7 anos. Primeiro mapa, você vê que toda a região rosa pertencia à França. E depois da guerra, você vê que a maior parte da região rosa, amarela, passou a ser verde, pertencendo então à Grã-Bretanha, à Inglaterra. Certo? Então você vê que depois da guerra, o território que pertencia à Inglaterra na América aumentou substancialmente. Por quê? Porque o Canadá teve que dar essas terras como forma de rendição, como estipulado no Tratado de Paris. Só um minuto, gente. Eu vou ajeitar aqui uma coisa. Porque meu telefone ele vai descarregar. E eu estava usando o microfone, o telefone e o computador ao mesmo tempo. Por quê? Porque a internet do computador é melhor que a internet turbo. Então, às vezes, o computador dá umas travadinhas, por isso que eu uso o celular. Mas ele vai descarregar, então vou ter que deixar ele de fora dessa jogada. Tá bom? Então, vamos continuar, né? Vamos lá, vamos continuar a leitura. Agora eu queria que Ana Clara pudesse ler para nós. O contudo, né, Raimundo? Isso, exatamente, é. Contudo, para cobrir os gastos, a Inglaterra promoveu o constante aumento dos tributos nas colônias. As despesas com a manutenção dos militares eram altas e os colonos foram obrigados a arcar com os custos, gerando grande insatisfação. Muito bem, muito bem. Gente, o que aconteceu? Os nativos, os colonos, deixa eu até olhar para vocês para explicar isso aqui. Os nativos, as pessoas que viviam na colônia, pediram ajuda aos ingleses. Ei, gente, vamos ligar as câmeras aí, viu? Emerson, Messias, Marcos, vamos ligar as câmeras, viu? Isso, Emerson, Marquinhos, vamos lá, Marquinhos. Então, eles tiveram que pedir ajuda. Os ingleses, gente, para entrar nessa guerra, eles gastaram dinheiro. Tiveram que montar um exército, munição, pagar salários, porque você paga salário a soldados, eles tiveram custos. E aí os ingleses disseram, bom, beleza, agora é hora de eu cobrar o que vocês me fizeram gastar. E aí foi feito isso. Os ingleses começaram a cobrar impostos que antes não eram cobrados. Para quê? Para reaver o seu prejuízo na guerra. Ajudamos vocês a se livrarem dos canadenses, dos franceses. Agora nós queremos o nosso dinheiro de volta. E aí começaram a estabelecer alguns impostos que os nativos, que as pessoas que viviam na América, eram obrigadas a pagar. Aqui no livro, gente, você vai ver que tem 4 impostos, certo? A lei do açúcar, os atos Townshend, a lei dos selos e a lei do chá. De uma forma geral, gente, esses impostos eram criações que obrigavam as pessoas que viviam nos Estados Unidos a só comprarem as coisas dos ingleses. Por exemplo, a lei do açúcar. Vou ler aqui para vocês verem a lei do açúcar.
Olha o que é que dizia a lei do açúcar. Quadrinho amarelo, certo? Laranja, se vocês preferirem. Determinava o aumento dos tributos sobre a importação do açúcar antilhano e a criação de impostos para dificultar o comércio de açúcar com outras regiões do Caribe. Em outras palavras, agora, as pessoas dos Estados Unidos serão obrigadas a pagar imposto para comprar o açúcar que vinha das Antilhas. E por que das Antilhas? Porque as Antilhas pertenciam à Inglaterra. E qualquer outro açúcar que viesse de qualquer outro lugar pagava mais impostos ainda. Então, eles estavam, de uma certa forma, obrigando aquelas pessoas a comprarem produtos só os ingleses e ainda pagando altos impostos. Certo? Aí, olha só, o que é que diziam a lei do chá, por exemplo, o último, né, de 1973, 1773, desculpa. Dizendo assim, monopólio das companhias das Índias Orientais do comércio do chá. Em outras palavras, se quisesse comprar chá, e em inglês tem aquela coisa, né? O chá das 5 chains. Não tem essa coisa? Sempre tem aquele chá das 5. Em inglês é apaixonado por chá. Quer tomar chá? Quer comprar chá? Tem que comprar obrigatoriamente na Companhia das Índias Orientais, que era inglesa. Estão entendendo? Então, os americanos agora estavam impedidos de exercerem sua liberdade de compra que eles tinham. Então, antes disso, gente, eles podiam comprar a quem quisesse. Deixa eu usar o exemplo do chá. Vamos supor que o chá na Companhia das Índias custava R$10. E o chá nos outros lugares custava 5. Onde é melhor? Comprar no de 10, que é mais caro, ou no de 5, que é mais barato e é o mesmo chá? Óbvio que é melhor comprar no de 5, né? Mas por conta da lei que os ingleses haviam criado, eles não podiam comprar esse chá mais barato. Tinham que comprar o chá mais caro. Então isso gerou, gente, na população, nas pessoas que viviam nos Estados Unidos, um sentimento de revolta. Por quê? Porque antigamente eles tinham uma grande liberdade, mas agora não tinha mais. Mas por que o que, Emerson? Eles estavam obrigados a comprar? Ou porque... Por causa da lei, que comprar mais caro, não mais, o mais barato. Não, eles eram obrigados a comprar nesse mais caro. Por quê? Porque os ingleses, com essas questões, eles estavam reavendo, pegando de volta o dinheiro que gastaram com ajuda militar na guerra para vencer os franceses, entendeu? Entendi. Tá. Deixa eu só fechar minha porta aqui, que meu menino está falando alto. Só um minuto, viu? Pronto, voltei. Aí vamos lá. Vamos voltar para o livro agora, que agora eu quero que Emerson leia o próximo parágrafo. Posso começar? Pode. As leis impostas pelos ingleses revoltaram os colonos e colocaram a metrópole em alerta. O massacre de Boston, em 1770, ocorreu neste clima de Insatisfação. insatisfação. No dia do massacre, uma manifestação contra os atos... Raimundo, me ajuda aqui, essa palavra. Charles Henry. Acontecia nas ruas de Boston. Continuo? Continue até o final. Os militares reagiram com uma violência desproporcional, resultando na morte de 5 colonos. Depois do massacre de Boston, as tensões entre colonos e a metrópole aumentaram. Isso, muito bom. Messias, já leu, né? Messias já leu, deixa eu ver. David, lê o próximo aí, por favor, David.
David. Peraí, para onde que eu me perdi? Último parágrafo da página 7. Foi nesse período. Foi nesse período que surgiram lideranças como a de Benjamin Franklin, que tiveram um papel importante na articulação das elites locais, insatisfeitas com os abusos nas cobranças de impostos e com o controle exercido pela Inglaterra. Isso, muito bem. Gente, então o que, é que começou a acontecer? Como eu disse, né? As pessoas começaram a se revoltar, começaram a ficar chateadas com os ingleses e ficaram em alerta. Aí o que, é que aconteceu? Aconteceu o que eles chamam de massacre de Boston. O que, que foi o massacre de Boston? Os nativos, os colonos que viviam nos Estados Unidos, estavam protestando, estavam fazendo uma manifestação contra os atos da Townshend. Ah, professor, o que é os atos da Townshend? Está aqui em cima. Certo? Taxação de chá, taxação de papel, taxação de corantes e de outros produtos. O objetivo era o controle do contrabando e do comércio entre as colônias. Então, eram leis que vai comprar chá, tem que pagar imposto. Comprar papel, tem que pagar imposto. Tudo você pagava imposto agora. E antes não era assim. Então, os comerciantes estavam tendo prejuízo. Porque se antigamente eles compravam um celular para revender, pronto, ele comprou o celular por 500. Então, ele podia revender por 700 e ele ia ter um bom lucro. Agora, com os impostos, ele não paga só 500. Ele paga 570, por exemplo. Para revender por 200. Ele vai ter um lucro menor. Então, isso estava acontecendo. Isso estava deixando os colonos chateados da vida. Porque não era assim. Certo? Então, eles estavam se manifestando, fazendo uma manifestação. Mas o que, que aconteceu? Os guardas, os soldados britânicos da Inglaterra, reagiram com uma violência desproporcional. Atiraram, meteram porrada, foi para cima mesmo. E 5 colonos morreram. Depois disso aí, gente, aí o cangapé começou. Aí começaram a se articular e foram surgindo grandes lideranças como Benjamin Franklin. Quem foi Benjamin Franklin? A gente vai ver mais adiante. Mas Benjamin Franklin foi o cara que redigiu o texto da Declaração de Independência dos Estados Unidos. Então, ele é o patrono da independência dos Estados Unidos. Aqui nós dizemos que como é o nome do cara? Esqueci. Está na ponta da língua. Ele estava sempre ao lado de Dom Pedro II. Está até na novela. A novela está reprisando agora, né? À tarde. Bom, eu vou lembrar, depois eu lembro, eu digo a vocês. Então, Benjamin Franklin é o patrono da independência dos Estados Unidos. Ele é o grande destaque. Ele que vai redigir a Declaração de Independência. Certo? E ele vai ter um papel muito importante, porque ele que vai começar a conversar com as elites, com as pessoas dos Estados Unidos para se organizar. Ei, vamos fazer o seguinte, vamos nos organizar para a gente não aceitar mais isso. Esse movimento vai resultar na guerra civil entre os Estados Unidos, as colônias dos Estados Unidos e também a Inglaterra. Certo? Aqui tem um boxing especial falando um pouco mais a respeito de Benjamin Franklin, certo? E também algumas informações sobre as chamadas leis intoleráveis. Isso é importante, viu, gente? Esse conjunto de leis aqui, que a gente falou, lei do açúcar, atos dos Townshend, lei do selo, lei do alojamento, lei de chá, e todas as outras, pelos americanos, ficaram conhecidas como leis intoleráveis. Eles não estavam aceitando essas leis. Seria intolerável tais leis. Então, quando ele fala de leis intoleráveis, ele está se referindo a esse conjunto de leis aqui que nós falamos. Tá bom? Vamos continuar aqui. Página 8, certo? Abaixo do box sobre Benjamin Franklin. Vamos continuar. Vamos ver o que aconteceu depois do massacre de Boston.
Nicole, consegue ler, Nicole? Consegue Sim. ler, Nicole? Tá, então, por favor, leia o próximo parágrafo. A cidade de Boston vivenciou anos depois um dos acontecimentos mais emblemáticos do período que aconteceu a independência. Um grupo de colonos vestidos com trajes indígenas e que se autodenominavam patriotas, revoltados com a imposição da lei do chá, invadiu o porto da cidade e jogou ao mar o chá guardado nas embarcações atracadas no local. O acontecimento ficou conhecido como Boston Tea Party, a festa do chá de Boston. Isso, muito bom. 1752. Muito bom, muito bom. Marquinhos, você está aí, Marcos? Sim, senhor. Leia o próximo parágrafo, por gentileza. Aonde? O último parágrafo na página 8. A parte que está escrita a reação, é? Isso. Agora, por favor, ligue sua câmera. Então, é? Isso. Tá. Pronto, valeu. Tá bonitão, viu? Vai lá. A reação inglesa foi imediata. Os ingleses fecharam o porto e proibiram qualquer tipo de manifestação contra o governo. O conjunto de restrições impostas pela metrópole ficou conhecido como leis intornáveis e intoleráveis e serviu para estimular ainda mais o espírito de revolta dos colonos. Ok, gente. Olha só o que aconteceu. Então, depois do massacre, os colonos, as pessoas que viviam nos Estados Unidos estavam cansadas de tantas leis, de tantos abusos vindos da rainha da Inglaterra. Então eles disseram, vamos acabar com isso. Vamos fazer uma manifestação. O que eles fizeram? Vestiram-se de índios, invadiram um navio cheio de chá e pegaram o chá e jogaram na água. E disse, agora nós vamos comprar o chá de quem a gente quiser, não vamos mais comprar de vocês não. Então esse evento ficou conhecido como Boston Tea Party, ou Festa do Chá de Boston. E isso, gente, fez com que os ingleses reagissem imediatamente. Como assim? Os ingleses, gente, eles mandaram o exército para a rua e proibiram qualquer tipo de manifestação contra o governo, contra a Inglaterra. Então, qualquer coisa que fosse contra a Inglaterra seria proibido e seria reprimido até com violência, se fosse necessário. Então, é a partir daí que os nativos americanos começam a chamar essas leis de leis intoleráveis, porque você não podia sequer se manifestar contra esse evento, certo? Então, continuando. Aqui nós temos a imagem da festa do chá, né? Antes de vocês resolverem esse exercício aqui, certo? Eu quero dar uma instrução a vocês para explicar como é que vai funcionar. Bom, então, a nossa explicação de hoje, ela para aqui. Então, eu volto aqui para vocês, certo? E pergunto, sobre o que foi explicado até agora, alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? A dúvida que eu tinha eu já tirei com o senhor. Certo? Ninguém mais nenhuma dúvida? Então, se não tem nenhuma dúvida, vocês agora vão resolver os exercícios da página 9 e 10, certo? E quando terminar, vão enviar para a plataforma. Esse link, gente, vai ficar aberto aqui, certo? Eu vou ficar aqui à disposição de vocês e também no WhatsApp. Se você tiver alguma dúvida
sobre o que fazer nas questões da página 9 e 10, me procura, certo? Porque eu vou estar aqui para ajudar vocês na resolução do exercício. Então, entenderam, né? Agora vocês vão resolver o exercício 9 e 10. Quando terminar, vocês vão enviar para a plataforma. Ainda vou criar atividade na plataforma lá. Qualquer dúvida, estou aqui. Todo mundo entendeu isso? Pronto, então eu vou encerrar a gravação aqui.